Estimados estudantes brasileiros aos mestrados do ISCE, o meu nome é Luís Picado e dirijo-me a vós na qualidade de Presidente do Instituto Superior de Ciências Educativas. Gostaria de vos dar as boas-vindas e dizer que na nossa instituição, com 4 décadas de existência, trabalhamos o desenvolvimento da investigação, da docência e da extensão comunitária na grande área das ciências de educação, das ciências do desporto, das ciências sociais e humanas, da multimédia e do turismo. O ISCE está situado em Odivelas, a 15 minutos do centro de Lisboa. Temos um campo académico único, com cerca de 2,5 hectares, preparado com instalações para o ensino, para a investigação, para as práticas laboratoriais, aplicado às nossas diferentes áreas científicas. O mestrado que hoje apresentamos tem uma característica identitária. É oferecido por professores portugueses, sendo um curso com pessoas com ampla experiência do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, mas também com grande humanismo e com grande capacidade de se debruçar nas situações particulares e atender às multiplicidades culturais e às múltiplas circunstâncias da vida. O mestrado é constituído por 3 módulos. No primeiro módulo, 100% presencial, os estudantes brasileiros terão a oportunidade de, em Portugal, realizar um curso de mestrado que se inicia com a conclusão do primeiro módulo e a obtenção do certificado de pós-graduação. Posteriormente, no início do segundo módulo, temos também início um curso com professores portugueses 100% presencial, cujo o sucesso também levará à obtenção de um segundo certificado de pós-graduação. Iniciando-se então a terceira e última etapa, precisamente o terceiro módulo, em que os estudantes vão aplicar os seus conhecimentos produzindo uma investigação que permite, finalmente, a defesa da mesma com êxito e a obtenção do grau de mestrado. Um grau com reconhecimento em toda a União Europeia. Estamos esperando por você aqui no ISCE. Prezado estudante brasileiro, não hesite em vir à nossa instituição, porque será uma experiência frutuosa para si, para nós, para todos aqueles que se importam em fazer mais e melhor. Até já, até breve. Um grande abraço. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este evento online organizado em parceria pelo ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, e a Stricto Sensu, empresa brasileira de formação de nível superior. Hoje apresentaremos aqui o mestrado em Educação Especial do ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, oferta formativa que, com a parceria estabelecida entre o nosso Instituto e a Stricto Sensu, pode agora ser ministrada aos estudantes brasileiros que estão a assistir a este evento através de um programa que trará inúmeras mais-valias aos estudantes interessados. Para melhor conhecermos esta parceria, junta-se agora a nós em direto o Juliano Ferraz, ele que é diretor da Stricto Sensu e que nos vai explicar sucintamente as mais-valias de integrar este programa formativo. Muito boa tarde, Juliano. Bem-vindo. Boa tarde. Sim, para a gente é uma alegria estar aqui para falar para você, que é aluno brasileiro ou até mesmo angolano. Nós atuamos em vários países de língua portuguesa. Então, me apresentando mais uma vez, meu nome é Juliano Ferraz, eu sou diretor do Instituto Stricto Sensu aqui no Brasil. Nós temos sede aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e temos representantes em todo o território brasileiro. E temos essa parceria com o ICE para mestrado em Educação Especial. Temos também vários outros mestrados, mas hoje nossa conversa é para se tratar do mestrado de Educação Especial. Então, quem é o Instituto Stricto Sensu? É uma empresa de ensino superior que atua aqui no Brasil, selecionando estudantes brasileiros ou até mesmo de língua portuguesa, que oferece ou dá oportunidade formativa para que esses alunos possam se formar em Portugal, né? Mais precisamente na Europa, e isso faz com que você tenha essa oportunidade de ter essa relação com esse ensino europeu de qualidade do Instituto Stricto Sensu, juntamente com o ICE. Então, nós somos uma empresa onde nós fazemos toda a seleção desses alunos interessados a participar desse mestrado Stricto Sensu e fazemos toda a intermediação entre o aluno brasileiro até mesmo a instituição em Portugal. Isso é bem interessante, que faz com que esse aluno não precise largar as atividades que ele faz hoje dentro da sua vida, do seu país. Então, esse mestrado é um mestrado modular e intensivo.
Ele acontece nos meses de janeiro e julho, nos meses de férias aqui no Brasil, e faz com que você tenha oportunidade de estudar uma instituição de qualidade de ensino superior, né, de mestrado, no caso aí o mestrado especial, e sem abandonar as suas atividades. Talvez você é professor, você é docente, você leciona em alguma instituição, tanto secundária ou até mesmo de nível superior, e não consegue se ausentar ao longo tempo para fazer uma formação como essa. Mas essa é a sua oportunidade para conseguir conciliar o seu trabalho, conciliar a sua vida pessoal e profissional a essa oportunidade formativa na Europa. Então, funciona o curso da seguinte maneira: o aluno ele vai participar de um curso 100% presencial. Ele acontece exatamente em Portugal, na região metropolitana de Lisboa, e tem, então, a oportunidade de ter acesso a professores, mestres, doutores, com uma vasta experiência na área formativa no qual escolheu. E esse aluno ele fica imerso nesse módulo em Portugal, no mês de janeiro por 3 semanas. Então, ele tem em torno de 150 horas aulas presenciais com esses professores, nesse primeiro momento em janeiro. Em julho, ele retorna para a instituição para fazer o outro módulo. E cada módulo que ele participa, ele consegue uma titulação lato sensu de pós-graduação. Então, a gente está falando de um primeiro módulo que vai dar para esse aluno uma formação de pós-graduação, um segundo módulo em julho, que também dará uma segunda titulação de pós-graduação, e defendendo a sua dissertação, fazendo o trabalho de pesquisa e investigação, ele consegue, então, ter o título de mestre, reconhecido pelos 28 países da União Europeia, e também sendo revalidado aqui no Brasil. Então, é uma grande oportunidade, porque esse aluno consegue, de fato, ter ali um engajamento maior dentro de períodos específicos e tendo ali um ensino de qualidade, com network aí, com professores altamente qualificados, que nós contamos aí com a equipe do ICE. Então, essa oportunidade faz com que você consiga controlar o seu tempo ou planejar a sua formação de uma maneira bem específica e conseguindo, sim, cumprir toda a carga horária necessária. Por que esse mestrado ele é 100% presencial? Porque aqui no Brasil nós sabemos que o MEC, o Ministério da Educação, ele não aceita mestrado de forma EAD, à distância. Então, dessa maneira, o nosso mestrado ele é 100% presencial, lá em Portugal, e depois nós revalidamos esse título aqui no Brasil com uma das nossas instituições brasileiras de ensino superior. Então, é uma grande oportunidade de você ter um título internacional, de você ter essa experiência formativa e de você se unir a esse grupo, né, de pessoas seletivas que têm se preparado melhor para o mercado de trabalho e para a atuação da sua profissão. Ok. Obrigado, Thiago. Muito obrigado, Juliano. Juliano Ferraz, diretor da Stricto Sensu, e que nos esteve então aqui a explicar as mais-valias que os estudantes que nos estão a ver podem ter ao ingressar neste programa formativo. Programa formativo esse que é do mestrado em Educação Especial e, obviamente, vamos já de seguida conhecer melhor esse mestrado em Educação Especial do ICE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, e para o efeito, junta-se agora a nós em direto o professor especialista João Casal, ele que é responsável por este mesmo mestrado. Muito boa tarde, professor João Casal, muito bem-vindo. Pedia-lhe então que apresentasse estes estudantes que nos estão a ver em direto. Que mestrado é este e quais as mais-valias deste mestrado? Boa tarde, Tiago. Em princípio, aquilo que nós gostamos sempre de começar para fazer uma apresentação mais consistente do nosso mestrado é recordar um bocadinho da história da educação especial no nosso instituto, no nosso ICE. É óbvio que para fazermos este acompanhamento regredimos alguns anos e percebemos que é um mestrado que tem estado sempre em construção.
começou como única e exclusivamente uma pós-graduação, há perto de 25 anos para aí, e desde então tem vindo a crescer e tentar sempre acompanhar aquilo que são as exigências, quer do sistema educativo, quer das filosofias que ao nível mundial e particularmente da União Europeia vão vingando naquilo que é as grandes linhas de atuação dos docentes nos sistemas educativos, quer seja de cariz regular, neste caso responsabilidade única e exclusiva do Ministério da Educação, quer seja de particulares que de alguma maneira procuram respostas para as crianças diferentes. O mestrado, bem, atualmente ele está desenhado de forma a comportar 4 semestres, isto cá em Portugal, com um trabalho que é, acima de tudo, de cariz pós-laboral, uma vez que a esmagadora maioria de quem nos procura para fazer esta formação é docente, e, portanto, está a trabalhar e precisa de fazer este mestrado. Falo em part-time e nestes 4 mestrados há efetivamente, digamos, 2 níveis. Nestes 4 semestres, perdão, há estes 2 níveis. Um que tem a ver com a tal pós-graduação e que nós cá temos a particularidade desta pós-graduação habilitar para a docência em educação especial, podendo ingressar naquilo que são os grupos de docência e nos concursos para preenchimento de vagas. E depois temos mais 2 semestres que têm uma vertente de investigação e que normalmente se traduz naquilo que é a preocupação maior ou o interesse ou uma expectativa que o aluno vai desenvolvendo ao longo dos 2 semestres de pós-graduação. Findo esse trabalho de investigação, que é orientado, que é, digamos, tutelado, portanto, fica com um título académico, que neste caso, na vertente que na Europa percorre, que se situa naquilo que nós designamos por pós-Bolonha, é um mestrado académico, não é um mestrado profissionalizante, porque isso é para os cursos de licenciatura. Portanto, no nosso caso, é um caso muito específico que tem algum cariz, que tem benesses de diversa ordem. Por outro lado, o nosso mestrado tem efetivamente um corpo docente muito alargado, muito experiente, com aquela questão que é sempre a pedra de toque nas vertentes de formação, que é nós estamos muito ou excessivamente preocupados com o modelo teórico, mas aliar a questão prática ao modelo teórico. Daí que o sucesso que o mestrado tem é efetivamente na parte em que o docente que nos procura para fazer a formação tem a segurança de obter no conjunto de docentes a partilha de uma experiência que possibilite efetivamente mudar práticas e mudar acima de tudo aquilo que é as orientações do desenvolvimento profissional. E nesse sentido, portanto, o nosso corpo docente é um corpo que tem entre os 30 a 40 anos de experiência no sistema educativo ao nível de educação especial, e isso é a mais-valia, digamos assim, do nosso curso. Por outro lado, qual é a grande digamos, área que o nosso mestrado procura fazer? Ora, nós cá em Portugal dizemos que é a área de educação especial, no domínio intelectual e motor, e não deixamos, contudo, de possibilitar a quem nos procura que, respondendo à sua expectativa ou a algum interesse, não possa fazer nas áreas da deficiência visual ou na deficiência auditiva, ou mesmo ao nível daquilo que é a intervenção precoce para a situação profissional. Daí que estarmos à vontade para podermos orientar, encaminhar os nossos alunos num preenchimento de realização, acima de tudo, profissional. Não sei, Tiago, se é preciso mais alguma coisa. Passo-te a palavra. Muito, muito obrigado, professor João Casal. Creio que ficou aqui bastante claro as mais-valias deste mestrado, que é de facto um mestrado de grande valor e com tradição aqui no ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo. Creio que antes de terminarmos a emissão será importante
respondermos aqui a algumas questões, e para isso mesmo juntava agora a nós em direto novamente Juliano Ferraz, diretor da Stricto Sensu, que se junta novamente agora a nós em direto. Juliano, muito boa tarde novamente. E fazia uma questão que creio que toda a gente que está assistindo a este vídeo se estará certamente a colocar, principalmente os estudantes brasileiros. Juliano, qual é que é a validade deste título no Brasil? E perguntava depois, obviamente, também ao professor João Casal a validade deste título em Portugal e na Europa. Certo. Então, a validade do título aqui no Brasil é um nível superior, é um nível de mestrado. Então, nós chamamos aqui de Stricto Sensu, né, que é um ensino especializado. Então, nós vamos ter, na verdade, duas titulações. A gente vai ter a titulação em nível de Lato Sensu, que é as pós-graduações que vão ser ofertadas, que vão ser duas, no primeiro e no segundo módulo, mas o aluno brasileiro vai ter a oportunidade de fazer todo o processo, que é até mesmo a conclusão do mestrado. Então, ele vai, após essa formação, sair com 3 titulações, 2 pós-graduações Lato Sensu e um mestrado acadêmico, conforme o doutor João Casal mencionava em sua fala. E o interessante é que esses títulos, eles são revalidados aqui no Brasil, conforme uma universidade brasileira que faz toda essa revalidação. O aluno ele pode contar com o nosso serviço de concierge educacional, que é uma equipe especializada para a revalidação desse título aqui no Brasil, ofertando quais são as instituições que fará ou que poderá revalidar esse título aqui no Brasil, porque todo título que o aluno ele conquista em outro país, ele precisa revalidar no seu país de origem. Aqui no Brasil nós temos já uma tecnologia até avançada a respeito disso, nós temos uma plataforma chamada Carolina Body, você consegue fazer o acesso a essa revalidação online através do site da plataforma, onde o aluno coloca a documentação disponível para avaliação, escolhida a universidade no qual ele deseja fazer a revalidação, e essa universidade verifica as informações, avalia toda a documentação enviada e faz a revalidação de acordo com um processo individual para cada aluno. E isso é muito interessante porque os nossos alunos têm a certeza dessa revalidação pelo fato de nós atendermos todos os critérios que o MEC exige. Um dos critérios é que o mestrado seja 100% presencial e que seja no país de origem onde o diploma é chancelado. No caso, os alunos, eles vão até Portugal para poder assistir essas aulas presenciais e ter ali o conteúdo ministrado de uma maneira 100% presencial. Claro, Tiago, é bom ressaltar que alguns conteúdos de pesquisas vão ser feitos de uma maneira à distância, pelo fato do aluno brasileiro estar no Brasil e, da mesma maneira, os seus professores em Portugal, vai ter alguma atividade de pesquisa, alguma questão que vai ser mentoreada de uma maneira à distância, mas que todo o conteúdo lecionado é presencial. Então, as atividades complementares são feitas à distância. Isso valida o nosso curso no mesmo padrão que nós temos aqui no Brasil e conseguimos, então, fazer essa revalidação muito tranquila, muito assertiva, vamos dizer assim. Muito bem, creio que ficou bastante claro. Professor João Casal, obviamente cabe-lhe agora a si explicar a validade deste título aqui em Portugal e na Europa. Sim, portanto, mas basicamente, digamos que a estrutura ao nível da legalização do próprio título é muito similar ao do Brasil. Portanto, os nossos alunos, quando entram, são portadores de uma licenciatura, e agora eu penso que é um pouco digamos, de divulgação, mas que é correto fazê-lo. Os nossos alunos são maioritariamente docentes, licenciados com um grupo de docência. Não invalida que não possa frequentar o curso outros licenciados que, não sendo docentes, têm interesse naquilo que é o tipo de formação que nós fazemos. E estou a falar porque, como digo, ao longo destes 20, 25 anos, 26 anos, perto de 30, diria eu, de trabalho, nós tivemos psicólogos a trabalhar connosco, nomeadamente de vertente educacional, tivemos enfermeiros que trabalham ao nível dos cuidados intensivos de pediatria, terapeutas de fala,
professores da LGP, que é de língua gestual portuguesa, que pronto, pretendiam também um complemento de formação e, acima de tudo, portanto, a entrada com a licenciatura permite aquilo que há pouco eu dizia e que era bom frisar, que cá na Europa, portanto, os mestrados profissionalizantes são aqueles que resultam de pós-Bolonha, mas não têm, digamos, o peso académico que um mestrado de vertente académico como o nosso tem. É completamente distinto. Tanto é que o mestrado pós-Bolonha não dá nenhum tipo de bonificação ao nível da carreira docente e o nosso mestrado académico, mesmo na Europa, dá esta bonificação, que no caso português dá 2 anos de bonificação para efeitos de progressão na carreira. Daí que eu parece-me que estamos, digamos, em sintonia para que qualquer aluno do Brasil, seja da área da docência ou outro do Brasil, ou de Angola, como há pouco o Dr. Juliano dizia, e que queira frequentar, está perfeitamente à vontade, porque para além de ter esta estrutura, possibilita tanto na Europa como no Brasil, digamos, um reconhecimento e, automaticamente, digamos, uma validação académica completamente distinta. Eu agora também gostaria de chamar a atenção para o facto que, como dizia o Dr. Juliano, nós termos também uma tradição de acompanhamento do módulo, digamos, dos 2 semestres de mestrado do 2º ano, que vai também, e mais uma vez, ao encontro daquilo que o Dr. Juliano dizia. Portanto, nós procuramos que a investigação feita nesse período seja no âmbito profissional que o aluno tem. Portanto, que neste caso, se é professor, procuramos que ele, digamos, construa toda a sua investigação à volta da sua realidade para ser mais fácil, tanto para ele, para realizar a investigação, como para nós, para termos a certeza que, no fim, há algo que é prazeroso. Não foi só uma investigação, não foi só uma dedicação que requereu temporalmente e exigiu temporalmente muito do aluno, mas pelo menos que lhe deu prazer em construir em simultâneo com uma orientação da tal vertente académica. Muito bem, creio que ficou bastante claro. Entretanto, se está já tendo interesse em saber mais, vamos passar aqui já em rodapé o site que deve acessar para ter toda a informação e, igualmente, o canal de WhatsApp, onde a equipa da Stricto Sensu poderá esclarecer todas as suas questões. Creio que importa aqui também, portanto, esta iniciativa resulta de uma parceria entre o ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, e o Instituto Stricto Sensu, e a pergunta que eu fazia era onde é que começa e acaba a intervenção de cada uma das instituições envolvidas, onde é que começa a intervenção do Instituto Stricto Sensu e acaba, e depois onde é que começa então a intervenção do ISCE e acaba, para que fique aqui bem claro para quem nos está assistindo. Certo. O Instituto Stricto Sensu, ele tem o papel, então, de fazer a intermediação desse aluno brasileiro, angolano, esse país de língua, esse aluno de língua portuguesa a uma instituição portuguesa. Então, nós fazemos aqui toda a divulgação do ICE no Brasil e nesses outros países, a fim de captar esses alunos que têm um perfil a cursar um curso de mestrado, né, ou doutoramento, quando for essa questão. Dessa maneira, nós apresentamos o curso que o ICE leciona, que o ICE oferece, e falamos também sobre todas as características do curso, as aplicações que o curso envolve, toda a sistemática de aula, também os módulos, explicamos toda a sistemática, toda a metodologia do curso. Assim também, somos responsáveis por toda a questão financeira também deste aluno. Então, o aluno ele faz um contrato com o Instituto Stricto Sensu, e esse contrato vai constar dias de aula, vai constar o que esse aluno precisa cumprir e aquilo que está dentro desse serviço prestado, assim como a gestão financeira que esse aluno também vai precisar arcar. Então, tudo isso é feito com Stricto Sensu. Quando a gente coloca isso em torno do
o ICE é a parte acadêmica. Então, toda a responsabilidade de professores, toda a parte educacional, a qualidade lá do ensino, tudo isso é gerenciado aí pelo doutor João Casal, juntamente com o ICE, justamente por nós confiarmos na instituição e sabermos como a instituição já vem trabalhando essa questão do ensino especial e esse know-how apresentado pelo Dr. João Casal, que nos faz ser grandes admiradores da instituição. Por isso, a parceria se firma a ponto de trazer o melhor ensino de educação especial para esses alunos brasileiros e aí, africanos, a ponto que ele consiga ter uma formação de qualidade a nível europeu e que consiga ser aí reconhecido por todos os países da União Europeia. Essa é basicamente aí a parceria. Se o doutor João Casal quiser complementar, falei um pouco do ICE também, mas fique à vontade. Mas eu penso que sim, o doutor Juliano resumiu bastante bem essa questão, mas acima de tudo aquilo que nós temos é a partilha, é a experiência e é toda, digamos, a disponibilidade para fazer de qualquer aluno que esteja interessado no nosso mestrado alguém que defenda a educação especial, que se interessa pela educação especial e, acima de tudo, isto porque também convinha referir que nos últimos tempos quem nos tem procurado não pretende ser professor de educação especial, pretende sim melhorar as suas práticas pedagógicas, melhorar tudo aquilo que é o seu desempenho profissional. E este curso tem essa vertente. Portanto, aquilo que nós queremos é partilhar a experiência, os materiais, as organizações, para que, de alguma forma, o aluno possa retirar desta partilha uma mais-valia para o seu sistema educativo, mas também para a sua profissão. Professor João Casal, eu aproveitava porque de facto fez aí referência às áreas de atuação e acabou por desmistificar aqui uma ideia que muitas vezes pode surgir e que é errada, que de facto quem faz este mestrado tem que ser apenas alguém trabalhando na área da educação especial e não é tanto assim, ou seja, um professor do ensino dito normal pode perfeitamente beneficiar ao fazer este tipo de mestrado, aprimorando as suas capacidades pedagógicas, digamos assim. Mas para esclarecer aqui um pouco, para além destas áreas, portanto, após a realização deste mestrado, quais é que são as áreas de atuação em Portugal, dirigindo-me a si, e depois, claro, ao Juliano, no Brasil, quais é que são as áreas de atuação após terminar este mestrado? Bem, nós temos, nesta altura, e derivado ao próprio quadro legislativo, que entretanto está em vigor em Portugal e na esmagadora maioria dos países europeus, temos a grande questão que é o facto dos nossos grupos de alunos, das nossas turmas, serem cada vez mais heterogéneos e exigirem ao docente que se prepare de uma maneira completamente diferente, procurando diversificar, diferenciar para responder às suas turmas. O que isto quer dizer é que, de alguma maneira, o que nós procuramos é, primeiro que tudo, fornecer algum conhecimento e alguma experiência ao aluno para poder enfrentar um grupo de maneira a responder a todas as necessidades que esse grupo manifesta. Esse, digamos que é atualmente, face à questão da inclusão, da escola inclusiva, um dos grandes objetivos do curso. Mas, depois de, efetivamente, ter essa resposta, isso é dado ao docente, porque, como há pouco eu dizia, quem entra no nosso curso tem uma licenciatura e se é uma licenciatura para a docência, portanto, rapidamente percebe esta mais-valia. Mas depois temos outras oportunidades. E aquilo que nós temos é que o curso é de tal forma, é um leque de tal forma aberto que nós podemos trabalhar exclusivamente com dificuldades de aprendizagem, e aí somos professores de educação especial, no caso português, dizemos que é de um grupo de docência, que é o 910, mas como é o grupo que mais abrange problemas para atender, podemos ter professores que vão trabalhar exclusivamente na área do autismo, e aí vão perceber como é que nós respondemos através de unidades de atendimento à criança autista em contexto de pré-escolar até ao secundário. Vamos fazer o mesmo para a multideficiência, a unidade de apoio à multideficiência. Vamos fazer o mesmo para
a questão da intervenção precoce, para as escolas de referência de surdos, para as escolas de referência de deficiência visual, e, portanto, todas estas áreas estão, digamos, em aberto. Nós abordamos todas as áreas durante os tais 2 módulos, a tal pós-graduação. Tudo isto é abordado, é, digamos, escalpelizado para que o aluno se sinta à vontade com todas as metodologias de organização e depois, então sim, na parte de investigação, o aluno pode, digamos, aprofundar mais a sua área e continuar a ser acompanhado, mas certamente quando o faz, ele vai no sentido de, se calhar, no sítio onde eu estou, na escola onde eu estou, há lá uma população com características do espectro autista e eu vou precisar de dar uma resposta. Ok, então vou investigar e vou saber tudo o que há para saber nesta área. Portanto, digamos que há a hipótese de ser professor de educação especial, certo? Há a hipótese de ser um especializado em educação especial, o caso dos psicólogos, o caso dos terapeutas, e há a hipótese de, pura e simplesmente, querer ser um bom professor, um melhor professor. Juliano, no Brasil também é assim? Sim, bem semelhante. No Brasil, nós temos, então, uma diversidade também de atuações. No Brasil, o aluno tendo o mestrado, ele consegue lecionar em qualquer instituição de nível superior, lecionando aí para cursos de licenciatura, que nós chamamos de bacharelado e licenciatura. Também ele consegue atuar como especialista nessas diversas áreas que o Dr. João Casal mencionava logo há pouco. E um fato interessante aqui no Brasil, é interessante ressaltar que nós temos em torno de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Então, faz necessário essa especialização. E um fato também interessante é que, apesar do Brasil ter várias instituições de nível superior que possuem o mestrado em educação, o mestrado em educação inclusiva ou educação especial, nós só temos 2 instituições em todo o território brasileiro, ou seja, 209 milhões de habitantes, só tem 2 únicos cursos de mestrado de educação especial para a formação desse profissional, tendo esse diferencial que nós entendemos que essa formação no qual foi apresentada. E lembrando que as pesquisas realizadas, o profissional desenvolvido durante todos esses anos de experiências que foram colocados aí pelo ICE, faz com que seja importante e é interessante ressaltar o quanto esse aluno consegue se desenvolver dentro da instituição, dentro do ICE e nesse curso de mestrado especial. Então, isso faz com que nós entendamos que a escolha do curso de mestrado especial no ICE é a melhor escolha para esse aluno que quer se especializar dentro dessa área de atuação. Muito bem, creio que ficou bastante claro. Uma última questão dirigida aos dois. De facto, já foi aqui referido que não só em Portugal, também no Brasil, a questão da inclusão é cada vez mais uma questão presente e uma questão que é valorizada, mas obviamente este não será o único benefício em fazer este mestrado. E, portanto, pedia-vos que, em jeito de mensagem final, deixassem aqui alguns highlights de quais é que são, de facto, os benefícios e as mais-valias dos estudantes que façam, então, este mestrado dentro desta parceria e o que é que podem esperar, então, do seu futuro após terminar este mestrado. Se calhar começamos pelo professor João Casal. Tudo bem. Pronto. Digamos que os grandes focos que nós podemos enumerar é, começando, digamos, do princípio. Primeiro que tudo, há uma partilha naquilo que é as formas e os sistemas de organização para as respostas educativas no sentido inclusivo. Portanto, porque aquilo que nós sentimos muitas vezes é que a filosofia da inclusão e atualmente, digamos, a particularidade da escola inclusiva é entendida de uma forma não correta, incorreta, se quisermos assim, mas eu digo não correta porque, à partida, há
na maior parte das situações, interesse e até há, de alguma forma, empenho, mas falta-lhe a questão técnica, falta-lhe a questão organizativa para que essa resposta seja consistente e responda efetivamente à própria criança e à própria comunidade que procura esta resposta. Por outro lado, outro dos focos é a questão da avaliação. Portanto, normalmente os professores têm uma dificuldade muito grande de descentrar-se naquilo que é a avaliação / notação para uma avaliação, compreensão do problema, do diagnóstico. E nós tentamos sempre, e normalmente conseguimos, até porque temos muitos instrumentos para partilhar, que o professor fique habilitado a olhar para a criança através dos testes, das checklists, das provas, de uma maneira diferente. Olhar para aquilo que é o desenvolvimento e perceber que a sua atuação é na área do desenvolvimento da criança e, portanto, é aí que ele vai ter a sua, digamos, a sua mais-valia de atuação e vai poder fazer a diferença. Pois, a seguir, é aquilo que é mais comum nas questões da formação e da educação especial, que é as estratégias, as metodologias, os programas que nós vamos elencando, vamos dissecando e vamos deixando ao critério do aluno construir o conhecimento naquilo que lhe interessa mais. Mas, digamos que estes focos acabam por, no seu conjunto, ajudar imenso o aluno a perceber, ou pelo menos a securizá-lo naquilo que é a área da educação especial. Juliano, para terminar. Aqui no Brasil, a área de atuação é bem abrangente, ampla, tanto na parte da docência quanto na parte corporativa. Nós percebemos que nós temos leis específicas que várias empresas precisam ter em seu quadro de colaboradores, funcionários que fazem parte do seu quadro de 2% a 5% desses funcionários que tenham algum tipo de necessidade especial. Faz com que também o professor que está em sala de aula, ele precise se especializar em educação especial devido a uma das nossas leis também mencionar a questão de que esses alunos podem estudar, né, de uma maneira regular em nossas escolas, independente se é público ou privada. Então, faz com que nós tenhamos a necessidade dessa vertente, dessa especialização. Então, o mestrado de educação especial, ele vem justamente sanar uma necessidade brasileira, uma necessidade europeia, e sim, de todo mundo nesse aspecto da educação especial, que é um assunto bem latente hoje em dia, sendo discutido, inclusive das tecnologias assistivas, mediante essas necessidades, e nós entendemos que essa parceria, de fato, é para que você consiga ter a melhor formação disponível aí na Europa, no Brasil e no mundo, quem sabe. Obrigado, Thiago. Sem dúvida, e se me permitem dizer que, de facto, é sem dúvida uma oportunidade para todos aqueles que nos veem de fazer a diferença, seja na Europa, em Portugal ou no Brasil. Professor João Casal, professor Juliano Ferraz, muito obrigado aos dois pela vossa presença. Está assim apresentado o mestrado em Educação Especial, que resulta então da parceria entre o ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, e o Instituto Stricto Sensu. É, obviamente, uma grande oportunidade para todos aqueles que nos estão a ver. Se têm interesse, se quer saber mais, estão a passar aqui em rodapé os contactos, deve acessar em www.ssportugal.com ou então pode até contactar através do nosso canal de WhatsApp, através do +55 313 110877. Aqui em Portugal, aqui no ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, estamos esperando por você. Obrigado e uma boa tarde a todos.